Olá, eu sou a professora Ingrid e hoje nós daremos continuidade à disciplina de Farmacologia aplicada à enfermagem com a aula de formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas, elas são uma combinação da apresentação do fármaco juntamente com a forma com que ele vai ser administrado, né? Essas duas formas, elas estão diretamente ligadas. Então, é o estado final que as substâncias ativas elas representam, depois de serem submetidas às operações farmacêuticas necessárias, né, para finalizar a apresentação daquele fármaco. Então, a fim de facilitar a sua administração e assim definir a forma de administração e obter o maior efeito terapêutico desejado, né, de forma satisfatória. É uma maneira como as drogas se apresentam para o uso, né, a forma como nós vamos visualizá-las, né, está diretamente ligado com a forma que nós vamos administrá-las. E, de acordo com a forma farmacêutica, tem-se a via de administração. Então, depende de como se quer que a substância, o fármaco, ele seja liberado no organismo, ou seja, vai ser de forma rápida ou vai ser de forma lenta, ele vai ser absorvido em que parte do corpo, né? Por que vasos sanguíneos? E a forma farmacêutica ela também vai influenciar a forma de conservação daquela substância. Muitas vezes a forma farmacêutica ela se apresenta de uma forma para, por exemplo, mascarar um determinado gosto ruim, né, de uma substância. Ela apresenta um cheiro forte, né, um odor desagradável, ou então apresenta um gosto desagradável. Então, a forma farmacêutica ela vai ser escolhida para tentar amenizar esse tipo de situação, muitas vezes, para que o paciente, né, a pessoa que vai fazer uso daquele medicamento, ele não recuse, né, ou muitas vezes acabe abandonando o tratamento no meio do caminho. Então, para começar, nós vamos falar sobre as três formas que nós encontramos os medicamentos, né? Que é o medicamento de referência, o medicamento genérico e o medicamento similar. Nós encontramos nessas três formas. O medicamento de referência, ele é a primeira versão que nós vamos ver de uma determinada substância, ou seja, quando uma determinada substância ela é descoberta, né, seja por associação de duas, então aquela empresa farmacêutica que fez a descoberta, ela apresenta a primeira versão. Então, geralmente, esses medicamentos são inovadores, ou seja, nenhuma outra empresa ainda desenvolveu, então é algo novo, né? Algo que vem aí para curar, ou para aliviar, ou para prevenir determinadas doenças. Então é algo de forma inovadora. E eles são fabricados de uma forma exclusiva, né? Por exemplo, a empresa farmacêutica que desenvolve essa substância, esse fármaco, ele vai ter direito a uma patente, né? Por exemplo, ele desenvolve uma substância, descobre, então ele vai patenteá-la, né? Dizer que foi ele quem descobriu. Então ele vai ter uma exclusividade na distribuição, né, na venda dessa substância por cerca de 10 a 20 anos. Né? É quando posteriormente poderá ser feitas novas reproduções dessa mesma substância por meio de genéricos ou de similares por outras indústrias farmacêuticas, outras empresas farmacêuticas. Então, o medicamento de referência, ele é fabricado de forma exclusiva durante esse tempo. Mas depois que vence, né, a patente, as demais indústrias elas podem desenvolver, mas aquela indústria que criou, né, que descobriu, ela também continua, né? Então ela passa a ser aquela referência, ou seja, quando a gente compra um determinado medicamento, por exemplo, a dipirona, né?
A gente sabe que a dipirona ela é a substância, mas quando eu ao invés de comprar a dipirona pelo nome da substância, eu compro por Novalgina. Né? Novalgina, ela é a mesma coisa da dipirona, né? Só que ela se apresenta por um nome fantasia. Por quê? Porque a Novalgina, ela é o nome que foi escolhido pela indústria farmacêutica que desenvolveu, ou seja, se torna o medicamento de referência. Depois que surgem os genéricos e os similares, o remédio ele continua, o medicamento, perdão, ele continua sendo de referência. Ele continua sendo vendido, né, e muitas vezes preferido por muitas pessoas por ser aquele que o próprio nome já diz, né, o medicamento de referência. Então, o medicamento de referência, ele é a primeira versão dessa substância. Ela é inovadora, ou seja, surge única em detrimento das outras. É fabricado de forma exclusiva durante 10 ou 20 anos. E ele apresenta um nome fantasia. Não coloquei nenhuma foto aqui, mas a gente já visualiza bastante isso no mercado em relação aos nomes, né, das substâncias. E por muitas vezes a gente conhece aquela... Não a substância, muitas vezes a gente conhece pelo nome fantasia, no caso do medicamento de referência. Como, por exemplo, um bem famoso é o Tylenol. Durante muito tempo, a gente que muitas vezes não tem o conhecimento, a gente acredita que é o nome, né, Tylenol, mas na verdade é um nome fantasia para aquele medicamento cuja substância é o paracetamol. Então ele apresenta esse nome fantasia, né, e durante muito tempo ele é fabricado de forma exclusiva. Então nós vemos o Tylenol, nós vemos o medicamento similar do Tylenol com outro nome, né? Não só com o paracetamol, a gente vê com outro nome, mas a gente sabe que o medicamento de referência e ele é Tylenol. O medicamento genérico, né? Eles são medicamentos que apresentam o mesmo princípio ativo, ou seja, o mesmo fármaco que um medicamento de referência. Ou seja, ele é aquele medicamento que ele é bioequivalente. Ele é igual, né, substancialmente, àquele medicamento de referência. Por exemplo, o paracetamol, ele é bioequivalente ao Tylenol, certo? Porém, ele é considerado, após o Tylenol ser vendido, né, durante determinados anos, pode-se fabricar, as indústrias farmacêuticas elas podem fabricar o paracetamol, mas não utilizando o nome Tylenol. Então, esses fármacos podem substituir os medicamentos de referência, sim, né? São medicamentos iguais que passam por testes para saber se eles são realmente bioequivalentes. Né? Eles são prescritos por médicos, por demais profissionais que exercem a prescrição, e eles geralmente apresentam esse custo mais acessível, né? São mais baratos, os medicamentos genéricos eles são mais baratos do que os medicamentos de referência geralmente. E na caixa, como a gente consegue ver aí na foto, a gente visualiza essa faixa amarela, né, com esse nome, medicamento genérico, e esse G bem grande é um clássico já de todo medicamento genérico. Então, são medicamentos bioequivalentes aos medicamentos de referência, né? Porém são fabricados por outras indústrias farmacêuticas. O medicamento similar possui o mesmo princípio ativo também dos medicamentos de referência e também são aprovados nos testes de qualidade da Anvisa. A diferença entre os similares de referência está relacionada a alguns aspectos, né, como o prazo de validade do medicamento, a embalagem. No caso, o medicamento similar, ele apresenta o mesmo princípio ativo, mas ele também surge com outro nome fantasia, certo? Então, por exemplo, existe o Tylenol, que é o medicamento de referência, e que contém a substância que é o paracetamol. E o paracetamol genérico não vai vir nome nenhum, vai vir apenas paracetamol, que é a substância. E no caso do similar, né, a indústria que vai criar o similar
do Tilenol, por exemplo, ele vai surgir com um outro nome no rótulo, né? Que vai vir embaixo também, paracetamol, né? Para poder descrever que se trata do paracetamol. Mas ele também vai vir com esse nome, né? E vão ser feitos também por outras indústrias farmacêuticas. Então tem a ver com a embalagem, né? Com a rotulagem, no tamanho, no formato do produto, a gente pode acabar vendo que a forma farmacêutica ela se apresente, né, visualmente de forma diferente, né, como um comprimido menor, maior ou de outra coloração, mas que se trata da mesma substância. Com relação à forma física, né, a forma física das formas farmacêuticas, nós temos algumas. Né? Algumas literaturas se classificam apenas por sólidas e líquidas, né? Mas eu aqui classifiquei de acordo com a apresentação de fato, né? Que é sólida, pastosa, líquidas, as especiais, né? Que eu vou explicar por que apresentam características especiais, e a forma gasosa. O comprimido, gente, é uma forma farmacêutica sólida, bem conhecida, né? Todo mundo já se deparou com um comprimido. Eles são formas sólidas de um pó, né? Que passa por um processo de compressão. É um pó medicamentoso, ou seja, um fármaco ali dentro, né? Eles possuem diversas formas, diversos tamanhos. Aí na foto vocês podem observar a forma, tamanho e cores. A gente vê esses mais compridos, né? Até hexagonal, ou menores, ou brancos, ou de qualquer outro tipo de cor. Podem ser preparados, né? Nem sempre os comprimidos eles são necessariamente para serem administrados pela via oral convencional. Né? Por quê? Porque a gente conhece o comprimido como aquele que a gente engole, né? Com água, no caso engole inteiro, mas o comprimido ele pode acontecer mediante a sua necessidade, né? Para ser absorvido. Ele pode ser um comprimido que ele tem que ser dissolvido em água, né? Você dissolve num copo d'água e depois você ingere. Ou então são aqueles que são comprimidos mastigáveis, ou então são aqueles fervescentes, ou então aqueles que podem ser dissolvidos, né, a partir da saliva, que são aqueles que são conhecidos pela via sublingual. Isso se refere à forma como ele deve ser absorvido, né? Será que ele precisa de algum tipo de preparação antes de chegar ao estômago ou ao intestino? Então, essa forma de administração do comprimido vai depender dessa necessidade, de como ele vai ser absorvido, né? Melhor absorvido se você seguir as orientações que vem na bula, né? E as orientações também do médico. As cápsulas, né? Elas são pequenos invólucros destinados a pode conter um pó ou um líquido dentro, né? A gente também conhece bem a cápsula. Eu já vi vários casos das pessoas que abrem a cápsula e engolem o pó que está dentro, né? Isso é muito errado, porque se existe a cápsula é por uma boa razão. Ela tem essa forma cilíndrica aí, que é como um encaixe de duas partes, como a gente vê aí na foto. A gente vê o encaixe da parte branca com a parte vermelha, né? Então, dentro desse encaixe, existe um pó ou um líquido que ele vai ser liberado no intestino. Então, em muitas situações, o medicamento ele vai se apresentar na forma de cápsula porque ele precisa que essa substância, esse fármaco, ele resista à agressão do suco gástrico. Então, eles são gastroresistentes. Porque quando a gente engole, né, deglute alguma coisa, seja alimento, água ou algum medicamento, ele vai parar no estômago.
E, na verdade, o suco gástrico ele é um pouco agressivo. Então, quando a substância ela tem que resistir até os intestinos, para que ela, assim, só assim, ela possa ser absorvida, então ele vai vir na forma de cápsula, né? Porque esse invólucro, ele resiste ao suco gástrico. As drágeas são comprimidos também, mas as drágeas, elas recebem esse revestimento de uma substância para evitar, né, a desagregação. Esse revestimento a gente observa principalmente no comprimido mais, aliás, na drágea mais comum que a gente vê, que é a neosaldina, né, como está aí na foto. Então, esse revestimento, ele vem a servir para proteger a substância, né, proteger o fármaco da umidade, da luz. Vem também para tentar ocultar essas características organolépticas, quase não sai, indesejáveis. O que é isso? É algum cheiro desagradável, é algum gosto desagradável, né? Então, esse revestimento tem aqueles comprimidos que às vezes a gente toma que tem um gosto ruim, né? Assim, bota a água, né, para engolir, nem coloca na língua, já coloca lá atrás para engolir de uma vez, mas você ainda sente o gosto ruim. Então, quando a substância ela se apresenta na forma de drágea, né, ela serve justamente para isso, porque ela vem com esse revestimento para que ao você colocar na boca você não sinta aquele odor, aquele gosto desagradável que faça com que você acabe abandonando aquele tratamento. Então acaba facilitando a ingestão, porque esse revestimento ele é liso, né, ele é escorregadio, então a drágea ela é administrada pela via oral. Você coloca na boca com um copo d'água, deglute ele inteirinho, né? E acaba protegendo também o princípio ativo da destruição estomacal, ou seja, mais uma vez, protege do suco gástrico. Os óvulos são preparações destinadas para serem introduzidas na vagina, né? São recipientes mais utilizados, gelatina glicerinada e manteiga de cacau, né? Que você utiliza de forma vaginal, coloca aquele comprimido na vagina e ali ele é dissolvido. E ele vem essa apresentação de óvulo, né, de forma molinha, né, gelatinosa. Os supositórios é uma forma farmacêutica de consistência firme, né, de forma cônica, ou seja, ele é um ovalzinho. São destinados a serem inseridos no reto, né, então você passa pelo ânus e deposita no reto, um pouco mais assim. Então, onde devem desintegrar-se, ou seja, ele vai se desintegrar, né, e se fundir a temperatura do organismo, liberando o fármaco, ou seja, liberando a substância que ali existe. E o efeito, gente, ele pode ser local, naquele mesmo local, ou ele pode ser sistêmico, né? Ser absorvido, ganhar corrente sanguínea e produzir o seu efeito num outro sistema do corpo. As pastas, elas contêm a maior porcentagem de material sólido, né? Existe um tipo de forma farmacêutica semissólida, né? De forma pastosa, como a gente chama. Mas a gente muitas vezes faz confusão, né, da pasta com a pomada, por exemplo. Né? Mas a pasta, ela apresenta um material mais sólido do que líquido. Né? Por isso elas são mais firmes, elas são mais espessas. Né? Uma pasta, ela é mais grossa, né, do que uma pomada. Os cremes, eles são preparações em que
recipiente utilizado é uma emulsão, ou seja, é uma junção, basicamente, de água e óleo. Então, os óleos emulsionados em 60% a 80% de água, de modo a formar um líquido espesso ou um líquido mole, como cremes e antifúngicos. Então, a característica bem marcante dos cremes é sua forma semissólida, né? Bem pastosa e bem emoliente, né? Devido à junção da água e do óleo. A emulsão, perdão. E o gel ele é uma mistura semissólida também, mas ele tem uma característica bem marcante, que ele evapora rapidamente, né? Diferente da pasta, diferente da pomada, diferente do creme, que eles ficam ainda bem na superfície da pele, geralmente são administrados por via tópica, ou seja, a administração direta na pele, não são pela via oral, nem pela via parenteral. Então, formam uma película permeável, ou seja, ele evapora rapidamente e já não se visualiza mais a presença dele. A pomada é uma preparação de consistência mole, destinada a serem aplicados externamente, né? Ou seja, pela via tópica, pela via dérmica, diretamente na epiderme, na pele, superfície da pele que a gente visualiza. Então, são preparações semissólidas, né? Numa base gorda como lanolina ou vaselina, mas como eu falei, a diferença dela para a pasta é que ela apresenta uma forma mais líquida do que a pasta, né? Completa ou moderadamente absorvida pela pele, vai variar também pela quantidade que você vai aplicar. São o veículo eficaz para a absorção de fármacos pela pele, ou seja, pela via tópica. A emulsão é uma solução que contém pequenas partículas de um líquido disperso em outro líquido. Então, basicamente, é uma dispersão de água em óleo, né? Como se fosse uma tentativa de junção, de união, que a gente não sabe que eles não se unem, né? Da água e do óleo. Então, é por isso que quando você vai utilizar uma emulsão, o ideal é que você misture bastante, né? Agite bastante antes de se utilizar. Então, a emulsão ela é constituída de dois líquidos, né? Immiscíveis, ou seja, dois líquidos que na verdade não se misturam, por isso é necessária a agitação para que você, na amostra que você utilize, você obtenha as duas partes, né, todas as substâncias. Então, serve para disfarçar o mau sabor ou proporcionar uma melhor solubilidade do fármaco. Devem ser agitados antes da administração, assim como a gente consegue visualizar na foto. Os óleos medicinais se trata de uma extração de princípios ativos de determinadas plantas, né, que vai dar origem a essas soluções, né, ditas de certa forma naturais. As soluções, né, que são chamadas também de suspensões, são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias ativas, né, geralmente constituídas por substâncias sólidas em meio a solventes líquidos, né. É quando vem do jeito que a gente está vendo aí na imagem, vem um frasquinho que ele vai vir o pó, né, que é a substância ativa de forma sólida, em forma de pó, e a preparação, né, a pessoa que vai fazer a administração é que conclui a preparação. Então, geralmente vem adicionar um solvente, que no caso é a água, e vai fazer a mistura e agitar
bastante para que ali se produza a solução, né, da mistura do sólido com o líquido. Após essa mistura, sempre quando for haver necessidade de, de fazer a administração, agitar um pouco, né, para garantir a mistura homogênea antes de administrar. Então, essa é a solução ou suspensão. O xarope, ele é uma forma farmacêutica aquosa, né, ou seja, líquida, caracterizada pela alta viscosidade, né, ele é bem como se fosse oleoso, né, e a substância ativa, às vezes em forma de pó, líquido, ela se encontra dissolvida numa solução, né, que geralmente ela é uma solução açucarada, né, concentrada. Ou seja, o xarope geralmente ele vem com esse gosto, né, um pouco doce, que é justamente uma forma farmacêutica também de mascarar um sabor desagradável que o fármaco apresenta, juntamente com um odor, né, desagradável também. Então, é muito utilizado para criança, xarope, né, para idoso, porque além dele ser de fácil deglutição, fácil para engolir, como ele apresenta um gosto, de certa forma, agradável, devido a adicionar essa solução açucarada. Ele fica um pouco doce, então faz com que a criança ou o idoso ele estimule a tomá-lo. As formas farmacêuticas gasosas, né? Primeiras vaporizações. Ela é resultante de uma liberação de vapor de água, né, por si só, que esse vapor ele deve ser inalado, né? Esse vapor se faz uso desses aparelhos de nebulização, que vai fazer com que esse líquido, né, que ele é depositado nessa máscarazinha, ela seja administrada na forma de vapor. Mas na verdade se trata de um líquido. O aerosol, ele se caracteriza, que a gente chama, né, de nevoeiro não molhante, porque ele é formado por partículas sólidas, né, ou líquidas, mas ao ser dispersado pelo gás, ele não apresenta essa forma úmida, né, que acontece na vaporização a partir da forma farmacêutica, a nebulização, por exemplo. Né, quando a gente utiliza a nebulização, a gente sente aquela umidade, né, a partir daquela forma líquida que está sendo administrada por meio de vaporização. Mas como o aerossol ele tem partículas sólidas, então é uma dispersão que não é bem úmida. E outra forma especial é a ampola, né? São tubos de vidro ou plástico colorido ou incolor, né, que apresentam um líquido. Por que ela é uma forma especial? Porque ela é uma forma líquida, mas ela não está disposta como uma forma de ser utilizada de forma interal. Né? A gente vai ver mais na frente as vias de administração, né, a diferença da via interal para a via parenteral. E sim, a ampola ela é utilizada pela forma parenteral, né, visto que o conteúdo que tem dentro da ampola ele é um conteúdo estéril, né? E deve ser feita assim a conservação, porque vai ser introduzido no corpo do indivíduo pela via parenteral. Já a forma farmacêutica spray, eles se tratam de aerossóis, né? São semelhanças aos aerossóis, mas o diâmetro da partícula ela é maior, né? E a diferença é que são considerados os nevoeiros molhantes, né? Por quê? Por se tratar de um líquido, né? Que passa por um dispositivo que resulta na substância em forma de
aerossol. E concluímos por aqui a nossa aula de formas farmacêuticas. Seguimos para a próxima aula de vias de administração.